representante de Barry Sears, da dieta Zone Diet, que é seguida por várias celebridades, entre elas Jennifer Aniston. Então hoje a gente vai tirar 4 dúvidas muito bacanas sobre nutrição com o Leandro. Leandro, em primeiro lugar, muito obrigada pela disponibilidade. Aí a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é se a alimentação é responsável pela maioria dos resultados quando a gente quer um corpo mais magro, mais saudável, e por quê? Ela é a principal responsável, né? Se você for pegar o próprio radical da palavra dieta, né? Dieta em grego significa estilo de vida. Então, para você que está buscando uma melhoria de qualidade de vida, você que está buscando um emagrecimento saudável, com toda certeza a dieta é o principal fator nesse aspecto. A gente pode pegar um exemplo simples. Quantas vezes por semana você faz exercício físico? 4. 4 vezes por semana. Todas as vezes que você faz exercício físico, você interfere na produção de hormônios que colaboram para você emagrecer, como testosterona, GH, cortisol, diversos hormônios. Quantas vezes por semana você come? Todos os 7, né? Várias vezes. 7 vezes por dia. Ou seja, todos os 7 dias por semana, se comer 5 vezes por semana, 35 vezes. Ou seja, todas as vezes que você se alimenta, você também interfere na produção de hormônios. Hormônios que inclusive podem colaborar para o seu ganho de peso. Então, essas 4 vezes que você está fazendo exercício físico é muito mais fraca do que as 35 vezes que você está se exercitando, do que você está se alimentando. Então, eu já peguei atletas, por exemplo, a gente acompanha muitos atletas no mundo inteiro, a gente já pegou atletas que fazem de 6 até 8 horas de exercício físico por dia com muita dificuldade em chegar num peso que ele necessita para uma competição, simplesmente porque a dieta é completamente desbalanceada. Então, por mais que você faça muito exercício, se a alimentação não estiver equilibrada, você não consegue atingir as metas que você está almejando, né? Segunda, dietas megas restritivas, como dieta da proteína, que depois tem um dia do lixo que pode tudo. Elas são mais problema ou mais solução? Com certeza é um problema. A dieta da proteína não é uma coisa nova, apesar de ter vindo com uma nova roupagem agora, a dieta do Khan, mas é uma coisa muito antiga, as pessoas fazem isso há mais de 30 anos e ela começou principalmente com um médico norte-americano chamado Dr. Atkins, que por sinal morreu obeso, mas é uma dieta que basicamente parte do princípio de você estimular um estado de cetose no teu organismo e ser alcançado através do consumo de proteínas para estimular um hormônio chamado de glucagon. Cetose é a queima de gordura, essa é a parte bonita da dieta. Só que carboidratos são essenciais para a produção de energia para o teu corpo. E quem mais converte, quem mais necessita de glicose como fonte de energia é o teu cérebro. 2/3 de toda a glicose que circula na tua corrente sanguínea ao longo da tua vida é utilizada pelo teu cérebro como fonte de energia. Se falta glicose para o teu cérebro funcionar, você entra em colapso, você morre. É lógico que, por ser um órgão nobre, o teu corpo ele se vira mesmo que você não forneça carboidrato. E ele faz isso aumentando a produção de um hormônio chamado de cortisol, que é um hormônio que basicamente destrói as proteínas musculares, destrói o colágeno na tua pele para converter essa proteína em glicose. Então você perde peso, mas você perde, além de gordura, bastante peso magro também. Se eu quero ficar magro e eu quero ficar saudável, eu preciso me preocupar com calorias ou com grupos de alimentos corretos? O emagrecimento não depende de ingestão calórica. Você não engorda por comer excesso de calorias, assim como você não emagrece necessariamente por ingerir uma baixa quantidade de calorias. Eu tenho um paciente que perdeu pouco mais de 80 quilos conosco e ele, quando nos procurou, ele estava numa dieta de 600 calorias e não conseguia emagrecer. O que acontecia é que mesmo numa dieta de poucas calorias, a tipo de dieta que ele estava adotando era uma dieta que não permitia a ele estimular certos grupos hormonais que permitem ele queimar gordura. Na verdade, ele estava estimulando hormônios até que facilitam o ganho de gordura corporal. Por exemplo, as pessoas cortam o açúcar e adicionam edulcorantes artificiais. O edulcorante artificial estimula o hormônio insulina em maior quantidade que o açúcar. Então, e é um hormônio responsável por forçar o fígado a fabricar gordura. Então, se você faz esse tipo de troca, você vai acabar fabricando mais gordura ao invés de emagrecer. Então, hoje em dia, a nutrição, a medicina tem evoluído muito para a gente ainda ficar nesse papo antigo de calorias. Eu acredito que a gente já tem conhecimento suficiente para adotar uma dieta muito mais aprofundada, baseada em hormônios, e não só no emagrecimento, mais importante, se preocupando em controle de processos inflamatórios corporais, se preocupando com a melhoria de saúde como um todo, porque as doenças que mais crescem no mundo, em especial a diabetes, são todas de fundo inflamatório. Então, no Brasil, o crescimento do diabetes nos últimos 6 anos foi assustador. O SUS, no ano passado,
uma pesquisa de mestrado de uma aluna aqui da Universidade de Brasília mostrou que o SUS gasta R$500 bilhão por ano para tratar só quadros de diabetes no Brasil, R$500 bilhão. Então, é um número bastante assustador. Então, a dieta ela tem que ter muito além do que controle de calorias. A pessoa, quando simplesmente controla calorias, ela vai acabar passando fome. E ninguém consegue seguir isso por muito tempo. E sendo dieta estilo de vida, tem que ser algo que você consiga implementar para a sua vida toda. É porque passa fome e depois você vai... Refeição do lixo, é agora, vou comer tudo. O conceito geral, se você for ver, isso é até divulgado muito nesses programas de televisão, ingira menos calorias do que o seu corpo gasta. Né? Então é aquela coisa, diminua o que você está comendo e comece a fazer mais exercício físico. Né? Então faça mais exercício e coma menos calorias. E essa fórmula por si só já é errada no próprio princípio, porque quando você faz exercício físico, o que aumenta dentro do teu organismo? A fome. E você comer menos quando você tem fome é muito complicado, então a gente tem que fazer exercício, é importantíssimo, mas você tem que ter uma alimentação que ela não te deixe passar fome, porque se a gente passa fome é um instinto básico de sobrevivência do ser humano. Você com fome, você vira bicho, você vira animal e você vai comer tudo que você encontra pela frente. Então o certo é que você tenha uma alimentação com um equilíbrio entre os 3 grupos de nutrientes principais, são os macronutrientes, que são as proteínas, carboidratos e ácidos graxos, e essa combinação entre esses 3 grupos vai proporcionar para o teu organismo equilibrar os hormônios do apetite, que é a grelina, o peptídeo YY, e isso vai permitir que você não tenha fome. Aí fica mais simples de você seguir a dieta pela vida toda. E a última pergunta, quais são os primeiros passos para quem quer ter uma alimentação mais saudável, mais balanceada e mais correta, pensando nesses grupos de alimentos que a gente acabou de falar? Eu trabalho com dieta já há alguns anos e a gente, quando começou a trabalhar com isso na Universidade de Brasília, o que a gente observou é que 90% das pessoas não conseguem seguir dieta. Elas seguem por um tempo muito curto, mas não seguem por muito tempo. E eu fiquei muito curioso em entender o porquê que as pessoas não seguiam a dieta, porquê que as pessoas não conseguiam, inclusive dietas que a gente estava prescrevendo na época. E o que a gente descobriu é que existem 3 pontos básicos que se uma dieta não oferecer ao paciente, ele não consegue seguir por muito tempo. A dieta, em primeiro lugar, tem que proporcionar saúde e bem-estar. Se a pessoa faz uma dieta onde ela se sente cansada, ela se sente fraca, ela se sente indisposta, ela provavelmente não vai seguir isso por muito tempo. Em segundo lugar, tem que ser uma dieta que a pessoa não passe fome. Como a gente comentou, ela tem que estar sempre saciada. Nesses 2 quesitos, a dieta da Zone Diet ela não tem problema nenhum, porque a Universidade de Harvard já mostrou que é uma dieta mais balanceada no controle de quadros de obesidade, quadros de diabetes. Já tem muitos estudos clínicos validados comprovando isso. Então, saúde e bem-estar não é o problema. Controle de apetite também não. Vamos dar um exemplo. Se você come uma maçã às 10 horas da manhã, você vai ficar morrendo de fome, querendo comer o prato na hora de chegar na hora do almoço. Né? Isso acontece porque maçã estimula um hormônio chamado de grelina. Você aumenta muito o seu apetite com isso. Por isso que maçã dá mais fome do que sacia. A gente pode pegar outro exemplo. Se você chegar na hora do almoço e comer uma pratada de macarrão, você vai ver que dali 1 hora você vai estar com fome de novo. E tem uma quantidade de glicose nesse macarrão que deveria te dar energia pelo resto do seu dia. Só que dali 1 hora seu corpo está te pedindo para você comer novamente. Isso é um desequilíbrio gerado por estímulo de grelina. Se você for uma churrascaria e fizer ao invés de somente comer carne, você se entupir de comer carne, você vai ver que você vai ficar o resto do dia sem conseguir comer de novo. E essa sensação de saciedade que você sente, ela é estimulada por um hormônio chamado de peptídeo YY, que ele inibe o teu apetite. E é o equilíbrio entre grelina e peptídeo YY que permite para você manter teu apetite saudável ao longo do dia. Não é inibir o apetite, mas sim manter ele controlado. Por isso que é importantíssimo sempre fazer o equilíbrio entre proteínas, carboidratos e ácidos graxos. E aí você consegue, além de equilibrar diversos hormônios que vão permitir a pessoa emagrecer, também permite que ela possa manter o apetite dela controlado. E o terceiro ponto, a dieta tem que ser conveniente. E esse era o ponto que na época, há coisa de 12 anos, quando a gente começou aqui no Brasil, a dieta pecava muito, porque a gente trabalhava com o princípio de fornecer um cardápio fixo para o paciente seguir, e as pessoas se cansam de cardápio, as pessoas não conseguem seguir cardápio por muito tempo. Em coisa aí de, no máximo, 4 semanas, a pessoa se cansou de comer as mesmas coisas, ela quer comer algo que não tem no cardápio, ela não sabe como fazer. Foi aí onde a gente começou a pensar em ensinar o cliente a montar o próprio cardápio dele. Então, se ele estiver viajando no café da manhã do hotel, ele consegue se virar porque ele tem lá. Se ele foi comer num restaurante japonês, ele consegue se virar porque tem lá. Se ele foi para uma festa, tomar um vinho, tomar uma cerveja, ele sabe combinar
isso com o resto da alimentação dele, ou petisco dele, para que essa combinação entre proteínas e carboidratos da dieta dele gere uma resposta hormonal e ele possa fazer qualquer atividade do dia a dia dele. Então a gente tenta, com a nossa dieta, aproximar sempre a realidade do paciente e não fazer o paciente vir para a nossa realidade. A gente sempre vai proporcionar para o cliente fazer essa combinação com os itens que ele já tem apto no dia a dia dele. Lógico, cada um com suas peculiaridades. Ai, bacana. Bom, gente, foi só uma palhinha. Na segunda-feira, dia 6 de julho, vai ter uma palestra sobre nutrição anti-inflamatória. E a gente te espera lá. A entrada é gratuita, hein? Então, se você gostou, dá um gostei aqui no vídeo. A gente te espera.